E aí, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou Nilson Santos, estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos falando do módulo de descobertas. Eu estou te ajudando a descobrir aonde aconteceram os erros lá atrás no seu relacionamento, aonde houve as falhas, aonde você foi prejudicada, aonde aconteceram coisas com você que você sequer até hoje percebeu que essas coisas é que realmente estava te fazendo mal, estava atrapalhando a sua felicidade no seu relacionamento, estava atrapalhando o seu sucesso no seu relacionamento. Então nós vamos continuar falando nessa aula hoje sobre as descobertas, é isso mesmo. Eu quero te ajudar a ser uma nova mulher, a ser uma mulher completa, uma mulher absoluta. Eu vou te mostrar os pontos principais, fundamentais da sua vida, da sua trajetória, que ainda gera frustrações, decepções e ainda gera erros e falhas no seu relacionamento. E o que você vai ganhar com esta aula, mais uma vez? A partir dessas descobertas, eu vou te instruir, eu vou te ensinar você a ser uma mulher totalmente diferente, uma mulher completa, uma mulher absoluta. Agora que você já está com as outras aulas que nós já passamos para vocês, você já está descobrindo aonde estão os erros. E quando a gente descobre os erros, é a hora de consertar esses erros. E é isso que eu quero ajudar vocês. E dentro desse módulo Descoberta, a aula de hoje, ela vai ser sobre traumas do passado que te perseguem até hoje. Traumas do passado que vieram para dentro do seu relacionamento, vieram para dentro do seu casamento, e esses traumas têm te prejudicado, esses traumas têm te travado, esses traumas têm te impossibilitado desfrutar, usufruir daquilo que é de melhor dentro do relacionamento. Então fique atenta, nós vamos estar falando hoje sobre traumas que te perseguem do passado até os dias de hoje, tá ok? Há algumas situações que nós já vamos começar a observar por aqui. No caso, há mulheres, tá? Não sei se você, mas há mulheres que elas não conseguem se sentir à vontade e relaxada se tratando de relacionamento sexual. Isso está acontecendo com você? Você tem aquela dificuldade diante do seu parceiro, diante do seu marido? Você tem dificuldade em se despir, você se sente constrangido em se despir, você se sente constrangido em se apresentar para ele, você se sente constrangida desde o início até o final da relação sexual, tá? Isso acontece com muitas mulheres e boa parte disso é exatamente traumas que vieram lá de trás. E esses traumas assombram até hoje, esses traumas perseguem mulheres, talvez como você que está me assistindo, e gera uma dificuldade no relacionamento. E isso não é legal, nem para você, nem para o seu marido, para o seu parceiro, de forma alguma, tá? Isso gera consequências. Por exemplo, seu marido fica nervoso com você, porque ele quer a mulher dele ali bem à vontade, ele quer a mulher dele por inteiro, ele quer ver ali a mulher dele se sentindo à vontade, sem nenhum tipo de barreira, tendo um relacionamento, um tempo de intimidade com muita tranquilidade, com muita entrega, com muito prazer, com muita alegria. Mas isso não acontece porque lá de trás, quem sabe, você trouxe alguns traumas nessa área e agora de repente está gerando essas consequências negativas dentro do seu relacionamento. Você não desfruta da parte desse relacionamento e ainda por cima, olha para você ver, isso gera uma irritabilidade em você, isso gera uma ansiedade. Por quê? Porque você não está tendo aquele momento que a gente chama também de aquele momento de descarregar, né? Aquele momento de curtir aquela adrenalina, de curtir aquele momento gostoso, por causa de algum trauma que veio lá de trás, por causa de algum bloqueio que veio lá de trás. Você tem essa dificuldade, tem até vontade, você tem um desejo, você quer, vamos dizer assim, mas não consegue. E quando tudo isso, esse sentimento, esse desejo, essa força da libido, ela é retida aí dentro, é o que eu te falei.
você fica uma pessoa com irritabilidade, né? Você fica uma pessoa nervosa o tempo todo, bate a ansiedade, né? E a cobrança da parte dele. Isso não é legal, porque você precisa de corresponder ao seu parceiro, ao seu cônjuge. Você precisa de corresponder. Costuma me perguntar, já falei isso um monte de vezes, em qual lugar o sexo vem dentro do casamento. Não é nem o qual lugar. Eu te digo uma coisa, se ele vem quarto, quinto, não é o problema, pode até ser, mas o casamento não vive sem o sexo. Isso é uma grande verdade. Aí o que acontece? Aonde está o perigo? Qual é a consequência disso? Né? Você acaba indiretamente, ainda que não justifica, nenhuma traição, nenhum adultério justifica, mas você acaba sem querer, né? Você omitindo esse tempo para ele de prazer, você omitindo a sua parceria dentro desse sentido, né? Que é a questão sexual, a sua participação, né? O estar à vontade. O que acontece? Você acaba empurrando, aí sim, para uma possível traição, possível adultério. É o que a gente não quer. Vou repetir, isso não justifica, mas corre-se um certo risco. Tá vendo como é que é a consequência? Tá vendo por que é bom a gente descobrir isso, né? Que você, de repente, o seu grande problema é esse. Você se sente tímida, até hoje, talvez 10, 15 anos de casados, você não tira, não se despe diante do seu parceiro, você não se despe diante do seu marido. E isso não é legal, porque ele observa, ele sente falta. Isso faz parte, né, das preliminares do relacionamento sexual. O marido vê você se despindo, ou vê você despida, vê você com uma roupa íntima, isso faz parte. Mas quem sabe você tem esse bloqueio. Mas o que nós podemos descobrir, e eu quero ajudar você a descobrir isso também, você pode ter sido vítima de um abuso sexual. Talvez você está colocando a mão na boca falando, Nilson, é verdade. Eu guardo isso comigo há muito tempo. Isso é um grande gatilho. Abuso sexual lá do passado é um trauma, assim, emocional, que predispõe a esse travamento, essa inibição, esse constrangimento. Então, se você passou por isso, já temos uma área para podermos te ajudar, né? Para poder te ajudar, você me chama no privado, marcamos uma consulta online e nós vamos te ajudar. Então, você pode ter sido vítima de abuso sexual lá no passado, ou pode ter sido molestada lá de uma forma ou de outra, dentro lá do seu contexto de infância. Você está vendo como é que as coisas vão clareando? Isso pode sim ter reflexo, né, de você ter assistido. Olha outra coisa interessante. Você provavelmente pode ter sido uma pessoa que assistiu o pai oprimindo a mãe, assistiu o pai maltratando a mãe, né, dentro de um relacionamento abusivo, e você tomou esse constrangimento, você criou esse constrangimento, esse medo da figura, preste atenção, da figura masculina, no caso, seu parceiro, seu cônjuge. Então já duas coisas aí você já tem para analisar. Primeiro, sobre o abuso, sobre algum tipo de molestação sexual lá atrás, ou esse histórico de ter assistido durante a sua infância, né, um relacionamento abusivo do seu pai com a sua mãe, e você acabou tomando esse medo, essa aversão, né, não se sentindo a liberdade de se apresentar diante de uma figura masculina, no caso aí quem está ao seu lado, tá? Também pode ser possível de algumas surras que você talvez tomou, alguns espancamentos, né? Uma geração passada tinha esse hábito, às vezes, de uma surra tamanha que chegava a ser um espancamento, né? Por exemplo, você apanhou por ter sofrido, por exemplo, consequências daqueles namoricos lá atrás. Imagina a primeira vez lá atrás que você beijou um rapaz lá com 12, 13, 14 anos de idade, você tomou uma surra, apanhou, foi até espancada. Isso predispõe esse travamento? Predispõe sim, você pode ter certeza absoluta. Mais uma coisa aí que eu posso também estar te ajudando, né? A gente fazer uma consulta online, se você for de Belo Horizonte, a gente fazer algo presencial aqui em Belo Horizonte, mas isso sim, de repente lá atrás, seu pai te pegou conversando com alguém lá no muro da escola, conversando com alguém
lá no portão da sua casa, aí te humilhou na frente do rapaz, te colocou a zero, humilhou o rapaz, ainda mandou você entrar, ainda te bateu, te espancou. Isso pode ser, sim, o motivo de hoje você ser uma mulher totalmente travada, totalmente inibida diante do seu esposo, do seu parceiro na hora do relacionamento sexual? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por quê? Aquela surra, aquele espancamento, aquela humilhação, ela acaba associando com o seu comportamento. Ou seja, todas as vezes que você olha para a figura masculina, alguns tipos de situações relacionadas à mesma situação lá atrás acaba te trazendo um bloqueio, e isso não é legal. Tá vendo como é que nós estamos descobrindo as coisas? Viu por que eu te falei que vale a pena nós estarmos juntos neste curso, nós estarmos juntos nesse curso Mulher Absoluta, e já abrindo com esse módulo de descoberta, de descobrir as coisas, fazer aquilo que era desconhecido vir à tona, para agora você saber o que fazer e nós podemos te ajudar, tá bom? A outra coisa, se tratando de coisas lá de trás, é muito comum mulheres, quando crianças, é muito comum isso, terem sido tratadas com trabalhos duros. Quantas mulheres hoje eu recebo e falam: Nilson, como eu fui tratada na infância, parecendo homem ou pior do que homem. Trabalhos duros, duros. No caso especialmente, claro, eu estou falando de meninas, né? Das meninas lá atrás, hoje mulheres, meninas terem sido obrigadas a fazer tarefas de adultos lá atrás, tendo sua infância praticamente abreviada. Não podendo lá atrás desfrutar daquele tempo que era necessário, que era lícito ali, né, da sua adolescência, pré-adolescência, vão pegar dos 10 aos 16, aos 17, foram proibidas porque trabalho duro, trabalhava na roça, trabalhava ali com trabalho literalmente, não só trabalho, menina fazendo trabalho de menino, mas menina fazendo trabalho de adulto. Você, quem sabe, você como filha mais velha, veio de pais separados lá da infância, você teve que abrir mão da sua infância, da sua juventude, para poder cuidar dos demais irmãos, para poder literalmente criá-los, né? Criá-los. Às vezes situações que a mãe vai embora, ou que o pai vai embora, ou são situações que os dois abandonam, né? E você talvez como filha mais velha, uma das mais velhas, ficou ali para cuidar, abreviou. Então a sua criação é essa: trabalhar, servir, trabalhar, bater continência, se dobrar. Você cresceu com a mente bitolada, cauterizada, praticamente o quê? Como se fosse uma escrava da vida, né? E o que isso gera? Gera meninas que se tornam mulheres com uma mente extremamente cauterizada pelo dever de servir praticamente como escrava. Você tem medo às vezes de impor alguma coisa. Você tem medo às vezes de exigir alguma coisa. Você tem medo às vezes de pedir alguma coisa, né? Inclusive eu estou falando dentro do seu relacionamento. Isso acontece demais. Meninas lá atrás, criancinhas, né, que tiveram uma infância, que tiveram uma adolescência, até uma juventude literalmente escravizadas, condicionada a servir, a trabalhar, a não ter direito de desfrutar da vida ou aquele tempo daquela fase da idade. O que a gente descobre com isso? Pode estar acontecendo com você, tá? Provavelmente este é o motivo de hoje, tá? Vamos falar de hoje, de você estar sempre se punindo por achar que tudo que você faz para ele sempre é muito pouco. Para perceber. De repente você já entrou nesse relacionamento com aquele sentimento de que eu fui criada que mulher tem que servir o homem. Eu fui criada que mulher tem que amarrar o sapato do homem, tem que dar comida na boca. Olha, isso como virtudes espontâneas é muito bacana. Mas se isso é um método diário de vida, aí toma cuidado,
porque senão você não vai desfrutar desse relacionamento e você dentro desse relacionamento vai achar que está tudo muito bom, sendo apenas uma escrava, Por quê? Você não tem culpa, mas você veio com a mente cauterizada lá de trás, que você nasceu, que você, quando casasse, seria aquela mulher simplesmente para se doar dentro do relacionamento sem sequer poder usufruir de nada. Não, isso está errado. Tá vendo como é que a gente já está descobrindo algumas coisas muito importantes? Muito importante. Aí você está aí se punindo, se matando no relacionamento, servindo feito uma escrava e ainda se culpa por achar que você não faz aquilo que é necessário. Às vezes dá alguns probleminhas dentro do relacionamento, você acha que a culpa é sua. E às vezes não, na maioria das vezes, ele acaba julgando na sua cara, ele acaba te culpando e você acredita. Você está se matando em servir, tá? Isso tem gerado em você o quê? Gera em você, gera uma anulação por estar sempre transferindo a sua felicidade para ele. Porque você não se dá o direito de ser feliz, né? Imputaram isso da sua cabeça lá atrás, colocaram na sua cabeça lá atrás, que você precisa sim ser o tempo todo, aquela que se doa. Inclusive você está doando, né? Está doando a sua própria felicidade dentro desse relacionamento. Está doando os seus desejos, não pode. Está doando as suas práticas só a favor dele. Isso não pode, você está se anulando. Você está sofrendo nesse relacionamento. Você não está levando nada nesse relacionamento. Você é aquela mulher tipo a moda antiga, né? Ah, hoje se prepara que eu quero te usar, né? O cônjuge fala assim, ah, hoje se prepara para você me servir. Ah, mulher, cadê o prato que não está limpo? Cadê a mesa que não está pronta? Cadê? Quando você para perceber, você está uma empregada dentro de casa. E o pior, eu digo escrava, porque nem a empregada, né? A empregada doméstica ainda recebe. Ela tem seus direitos aí. Você sequer recebe ou tem algo de volta de lá para cá. Além do mais, né? Saiba que a maioria deles tiram proveito disso. Tira proveito disso. E eu vou dizer uma coisa, você é mulher. Você não é escrava. Você é mulher e você não é escrava. Você deve estar aí, Nilson, agora que eu estou percebendo isso. Por isso que eu te falei. Por isso que esse módulo da descoberta, essas aulas sobre as descobertas, ela é importantíssima. Porque a primeira coisa que você precisa é se localizar. Saber aonde houve o estrago, aonde houve o erro. É a mesma coisa que um carro, quando você vai consertar um carro, não sei se você dirige, até onde você entende sobre o carro, mas não adianta simplesmente falar, olha, o carro está com defeito, precisa descobrir qual peça tem que trocar. Quando se descobre a peça, aí sim troca e o problema acaba. Então nós estamos aqui exatamente achando alguns defeitos aí para trás, para que haja correção. E a outra coisa que é muito importante, vamos falar da famosa ausência da figura paterna na infância, da figura de autoridade masculina. Talvez foi o seu problema, foi a sua dificuldade. Talvez é o trauma que te acompanha e trouxe alguns resultados aí ruins, terríveis para o seu relacionamento e para a sua vida pessoal, né? Para a sua vida. Quem sabe você foi aquela que teve, independente, às vezes o pai está dentro de casa, mas ele é ausente. Porque ele não conversa, ele não dá carinho, ele não tem diálogo, ele não dá ensinamentos para a filha, ele não se aproxima, ele não se importa. E tem aquele pai ausente que realmente é por ausência, separou da mãe, aquele pai que viaja, passa mais viajando do que tudo. Então esses tipos de ausência, nós vamos falar exatamente sobre essa ausência da figura de autoridade masculina do pai na infância de uma mulher, que talvez foi a sua. Né? Ausente nos afetos, como eu falei, ausente nos diálogos, na proteção, ausente na participação, ausente na segurança e ausente, como eu falei, às vezes, de presença física mesmo. Sem contar que aquela menininha que cresceu, como você, né? Sem a referência, né, de exemplo da figura masculina, como exemplo para você. Você talvez é daquelas que, puxa vida, eu nunca tive um pai para me dar um exemplo. Eu nunca tive um pai para falar comigo sobre homem. Eu nunca tive um pai para falar comigo como se comportar quando eu ter um namorado, quando eu noivar, quando eu casar.
Eu nunca tive o pai para poder passar para mim esse tipo de referência, essa orientação. Talvez é seu caso, talvez seja seu caso. E a consequência disso aí é algo assim muito ruim, muito ruim. Porque a maioria das mulheres que crescem sem essa representação direta da figura de autoridade masculina, o pai, acabam buscando homens mais velhos do que elas. É verdade. Talvez seja o caso, que está me assistindo agora. Ela acaba, por quê? Quando ela menos percebe, isso é involuntário, a mulher não tem culpa disso. Porque na verdade, o que sem querer ela procura? Na verdade, ela procura a substituição da figura do pai, com os afetos que o pai não deu, com a presença que o pai não deu. Eu conheço muitas mulheres que casaram dessa forma, que casaram. E olha, aí você pergunta, mas o que ele tem de bom? Não, ele me dá segurança, ele me dá proteção, ele conversa comigo, ele me explica das coisas. Opa, tudo questões de figura paterna, E homens, né? E acabam buscando esses homens mais velhos dentro do relacionamento, porque encontram isso, além de se tornarem mulheres com muito pouca instrução paterna, porque por mais que eles tenham alguns afetos compatíveis ou que parecem com os afetos paternos, ainda não fica faltando alguma coisa, né? A respeito de como lidar com seus relacionamentos. Aí você vai aprender coisas que era para aprender com o pai, você vai aprender com a pessoa que está do seu lado, com o seu parceiro, com o seu cônjuge. Óbvio que ele vai trazer sempre a favor dele qualquer tipo de diretriz que ele te dá ou de orientação. É diferente do pai, né? O pai que te criou, o pai que te protege, o pai que realmente que fala, o pai que já é vivido, o pai que te prepara. Isso é totalmente diferente, totalmente diferente. Provavelmente você hoje parou, isso acontece demais, presta atenção no que eu vou falar. Provavelmente, se você é uma dessas, né, traz esse trauma de infância, de não ter tido a figura do pai por perto, né, em seu momento de adolescência, juventude, e até na hora de casar, até pouco tempo, vamos dizer assim, provavelmente você hoje parou. É o que muito acontece, as mulheres me procuram para essa ajuda, porque parou, olhou para o marido, depois de 10, 12 anos, 7, 5 anos, e ela começou a entender o seguinte: opa, ele já me supriu todo, sem ela saber, ele já me supriu, foi muito bom que eu encontrei nele os afetos que eu não tinha de pai. Mas quando essa hora chega, ela quer buscar o afeto de marido, o afeto de amante, amante no bom sentido. Ela quer buscar o afeto daquela pessoa que ama, daquela pessoa que está do lado dela, do marido, do homem, da figura masculina, do amor da vida dela. Ela não encontra. Por que ela não encontra? Porque na verdade ele só foi compatível a ela no que se trata dos afetos, substituindo lá de trás, que não teve os afetos da figura de autoridade masculina, que é do pai. Aí quando ela vai extrair do seu parceiro, ela vai extrair do seu marido esses tipos de sentimento, ele não tem para dar. Às vezes é mais velho, está com a cabeça no outro lugar. Às vezes é mais velho, já está fora do mesmo pensamento. Às vezes é mais velho, questão física, sim, questão sexual, faz a diferença? Claro que faz a diferença. Nem todos, mas faz, é claro, sem sombra de dúvida. E às vezes aquele que está ali, que ela escolheu como mais velho, ele não tem esse, vamos dizer assim, esse amor de homem, esse amor do maridão, do parceiro, esse amor para poder falar o meu homem, o meu marido. Ele não tem. Ele só tem aquela função, é o que ele sabe fazer bem, ser afetivo como um pai para você, mas não como um marido. Aí é a hora que a mulher acorda e fala: meu Deus, aí corre-se o risco, ainda que também não justifica, né, da mulher querer pular fora do barco. Por quê? Ela já se saciou daquele sentimento, daquele afeto de pai. Opa, ele é fera, né? Você pergunta para a mulher: e ele? Nossa, ele me protege, ele cuida de mim, tudo que eu quero ele me dá, ele não sei o que lá. Você vê só relato, né, semelhante de figura paterna. Agora, e como marido, e como homem, e como aquele camarada que te mexe,
que te coloca aqui e fala assim, aqui nos meus braços eu sei o que eu faço. Ela fala assim, Nilson, nisso aí, ó, fraquíssimo, 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 fraquíssimo. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Aí a carência começa a bater na sua porta, aí as besteirinhas vêm na mente, né? E aí mora o perigo, o resto não precisa nem de falar, tá? Então, se você hoje está dentro de uma situação dessa, já está agora, já descobriu os porquês, para você já não é mais alguma coisa que você até então era desconhecido, agora você já entendeu. Não é nenhum tipo de regra, não é nenhum tipo de preconceito, não é um não pode. Mulheres mais novas podem casar com homens mais velhos, vice-versa? Pode, mas toma cuidado. Se você ainda está na intenção de achar alguém, toma cuidado com isso. Se você já se envolveu nesse tipo de situação, entendeu? Entra lá no privado, marca um horário comigo, uma consulta, nós vamos te ajudar nisso aí. Que é uma realidade? É uma realidade, sem sombra de dúvida. Deu para entender a nossa aula de hoje? Espero que você tenha descoberto algumas coisas fantásticas que nós passamos para vocês. Eu quero que você ainda pense aí mais, medita aí, veja o vídeo mais uma vez, assista mais essa aula mais uma vez. Você vai começar a entender o porquê das coisas que está acontecendo com você, tá ok? Meninas, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Não esqueça, seguir as nossas redes, Nilson Santos Terapeuta, lá no YouTube, se inscreva, aperte o sininho, dá um joinha para o nosso trabalho, no Instagram, Facebook, siga-nos e nós estaremos juntos até o final, tá bom? E eu já estou dizendo, sem medo de errar, que você já está sendo transformada já numa mulher absoluta. Deus te abençoe e até a próxima aula. Um grande abraço.